Não tem uma vez que eu não desça para ficar com o Vinícius, que esse microfone não chame a atenção dele. Ele fica querendo pegar a espuma, arranca a espuma, quer arrancar o microfone. Eu toda hora estou fazendo malabarismo ali com ele para que eu consiga ficar com o microfone inteiro. E o Vinícius é todo o tempo assim. Ele está tentando pegar alguma coisa, ele está tentando mostrar alguma coisa. Ele sempre em casa, ele está no nosso pé. Agora que está andando então, né? Corre para lá e para cá. Mas em vários momentos, Vinícius vem, gruda nas nossas pernas. Ele quer fazer de alguma forma que nós olhemos para ele. Ele quer chamar a atenção. Ele quer mostrar que ele está ali. Ele quer mostrar então que ele faz parte do que nós estamos vivendo. Em alguns momentos, quando nós estamos comendo, estamos na mesa e eu começo a conversar com a Vânia e o Vinícius está adquirindo certa autonomia para comer, aos poucos, e nós estamos conversando e ele está comendo. De repente a gente não está conversando com ele. O que ele faz? Ele grita. Ele chama a atenção. Ele quer fazer algo para ser visto, para ser aceito naquele momento, ser parte daquilo que nós estamos vivendo. E muito parecido com o que ele faz, muitos de nós fazemos. Buscamos a atenção, a aceitação, buscamos ser apreciados pelos outros. Você pode observar nos seus relacionamentos que são poucas as vezes que você então permite que você então fale algo, faça algo e vá desagradar o outro. Nós estamos tentando a todo tempo fazer algo para que a pessoa nos queira bem, para que o relacionamento esteja bem, para que a pessoa nos queira perto, nos aceite. E quando nós então passamos esse tipo de postura para o nosso relacionamento com Deus, nós passamos a buscar ao Senhor e fazer coisas para Deus, para que Ele nos aceite, para chamar a atenção, como se fosse possível então nós sermos aceitos por Deus, pelo que fazemos, por quem somos, pelas nossas qualidades, né? Queremos muitas vezes ser aprovados por Deus, e aí então nós mantemos uma vida de oração, para que Deus nos aprove e nos aceite naquilo que nós estamos fazendo. Frequentamos a igreja, somos bons com aqueles que carecem de alguma coisa, misericordiosos. Para quê? Para que Deus nos aceite, para que Deus então olhe por nós, atenda aquilo que nós estamos fazendo. Estamos agarrados aos seus pés ali, clamando, como se nós estivéssemos no controle da situação. E quando nós tomamos uma postura de querer a aprovação de Deus, nós somos levados então a agir como se nós então estivéssemos com um sentimento de culpa. Deus precisa me aceitar por algo. Tem algo por trás desta postura, onde nós então somos levados a tentar de qualquer maneira que o Senhor nos aceite, que Ele olhe por nós. Mas de que culpa? Do que é que você e eu somos culpados? Por que é que nós precisamos dessa aceitação do Senhor? Quando nós falamos sobre uma nova vida, uma vida nova com o Senhor, um relacionamento com Deus, nós precisamos nos desprender daquilo que então nos escraviza. Precisamos entender sobre a liberdade que nós temos para servir ao Senhor em todo o tempo. Para pensar um pouco sobre isso, eu convido então você a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3. Vamos fazer inicialmente a leitura do versículo 9 até o versículo de número 20. Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o versículo de número 20. Que diz então o seguinte, palavra do Senhor. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma.
Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos sempre pela liberdade que temos para ler a Tua Palavra, mas nós dependemos do Senhor, ó Pai, para compreendê-la. Por isso pedimos ao Senhor neste momento que abençoe este instante, iluminando as nossas mentes para podermos compreender a verdade do Senhor. Que o Senhor nos direcione através do Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração para podermos receber a Tua Palavra e podermos assim, ao encerrar esta reflexão, voltar para os nossos lares diferentes de como estávamos quando entramos na Tua casa, para juntos podermos servir ao Senhor em toda a liberdade. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, então o apóstolo Paulo, ele vem esclarecer na sua carta aos Romanos sobre um relacionamento de liberdade, estruturado então através da ação do próprio Deus, para nós podermos viver não mais escravizados ou presos a certas ideias, posturas, dificuldades, medos, mas livres para podermos servir ao Senhor de acordo com aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. A resposta, portanto, sobre a aceitação e a busca desenfreada que muitas vezes nós temos para que os outros, então, nos aceitem, está presente naquela busca ao Senhor. Nós vemos, então, que é por ausência de intimidade, ausência de relacionamento com Deus, pois não há, portanto, o conhecimento da verdade de Deus, para que nele, então, possamos desfrutar de descanso e da paz que Ele nos oferece. Veja, então, que isso é por causa de culpa. A falta de relacionamento, ela acontece por meio da culpa. Mas que culpa é essa? Paulo começa a descrever sobre esta culpa, quando ele tem dentro do público da igreja de Roma, um público que se achava, então, melhor do que outro, porque tinham recebido a lei de Deus. Os judeus que receberam a lei do Senhor se consideravam superiores aos que não receberam, chamado de gentios. E Paulo está explicando então a eles, neste texto, a partir do versículo de número 9, sobre a culpa que os judeus tinham. Então ele vem dizer aqui que não há um justo sequer. Ele vem fazer um paralelo àquilo que é dito então no Salmo 14, quando o insensato então se levanta e ele começa a dizer então que não há Deus. Não existe Deus na mente daquele que não conhece, daquele que rejeita a verdade do Senhor. Um paralelo muito próximo ele traz no primeiro capítulo. Nós comentamos hoje pela manhã sobre este capítulo, quando Deus então reafirma que a sua ira está sobre aqueles que o rejeitam. Mesmo ele revelando a si mesmo, permitindo que a sua existência seja reconhecida por todos pela criação, muitos o rejeitam e vivem dizendo que não há Deus, que Deus não existe. Portanto, o texto ele vem dizer que isso faz com que não existam pessoas que desejem a Deus. Eles não creem, eles não entendem. E as provas disso, então, o próprio texto vai nos dizer, ele fala, não há quem entenda, não há quem busque, não há então quem faça algo agradável a Deus. Veja, ele está falando de todo o ser, está falando da mente dessas pessoas, estão sendo guiadas então pelos seus pecados, pelas suas vontades e não por Deus, porque eles não conseguem entender, a mente está deturpada, o coração está deturpado, porque eles não buscam, não desejam
Eles não querem a Deus e não o fazem. Pela mente e o coração estarem então longe de Deus, eles não são capazes então de agir. Mas ele começa a trazer então mais detalhes sobre essas pessoas que são culpadas. Ele vem então como se fizesse um exame, um raio-x, onde você começa então a analisar o que acontece por dentro de cada um de nós. Ele começa então a descrever, não de maneira geral, mas agora com detalhes. Ele diz então que a garganta dessas pessoas é sepulcro aberto. A língua dessas pessoas, né, os lábios, a boca, trazem apenas amargura, maldição e veneno de víbora. Paulo está falando aqui das pessoas então que só produzem aquilo que está no seu interior. A boca fala o que está cheio o coração. Então veja, ele está mencionando aqui que essas pessoas culpadas são aquelas então que possuem nos seus lábios, na sua boca, apenas aquilo que é desagradável a Deus. Revelando então o que há no interior delas. Revelando a vida que elas têm distante do Senhor. Para elas não há Deus. Tudo começa então com a negação da existência de Deus. Quando o ser humano, homens e mulheres, dizem então, não existe Deus, eu vou viver de forma independente, eles estão demonstrando isso com as suas bocas, com as suas palavras. Você conhece muitas pessoas que da boca delas sai apenas veneno, apenas palavras de amargura. Por quê? É o que está dentro delas. Então, quando você começa a analisar, não só de forma externa, como Paulo vem dizer, então, da mente, do coração, quando você começa a se infiltrar no interior, você vê que existe, então, uma degradação nessa pessoa. Como ele diz no capítulo 1. Mas não há apenas, então, na garganta e na boca. Versículo 15, o que ele fala? Agora sobre os pés. Para que os pés dessas pessoas são velozes a fazer? Velozes para derramar sangue, maldade. Ainda assim, esses pés, no versículo seguinte, dizem então que levam a caminhos onde há destruição e onde há miséria. O apóstolo Paulo está dizendo então que eles não apenas mostram isso com as suas bocas, né, com os lábios, com a língua deles, porque são sepulcro aberto, né? Fala apenas aquilo que está no coração. Não pode alguém que está morto falar como vivo. Paulo aos Efésios, ele diz exatamente isso no capítulo de número 2. Estávamos mortos. Por isso ele diz sepulcro aberto. Só podemos dizer aquilo que está conforme a nossa condição. E os pés dessas pessoas estão trilhando caminhos que estão apenas derramando sangue. Você pode falar assim, mas nunca vi alguém perto de mim fazer isso. Isso não acontece em todos os momentos, mas os caminhos estão sendo conduzidos para isso, para aquilo que é desagradável a Deus, caminho de destruição. Não estão indo para a porta estreita, estão indo para o caminho largo, caminho de condenação. Pessoas então que afirmam, não há Deus, Deus não existe. Essas pessoas então, elas são culpadas, porque elas não querem servir ao Senhor. Elas não querem viver com Deus. Elas não querem um relacionamento de intimidade com o Senhor. Elas não conhecem, versículo 17, ele está ainda completando esta análise, esse raio-x, um exame minucioso dessas pessoas. Ele diz então, elas desconhecem o caminho da paz. Elas não têm a intimidade com Deus para saber então que no Senhor existe essa tranquilidade, existe guerra entre eles e Deus. Por quê? Porque delas apenas sai aquilo que é agradável à carne. O pecado está as guiando. Toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu corpo está sendo direcionado então para a satisfação do pecado, da sua própria vontade, e não para agradar a Deus. Porque não é isso que essas pessoas então, elas querem, e por isso não conseguem desfrutar desta paz que o Senhor traz. Estão caminhando apenas para a destruição. Estão caminhando apenas para uma situação de miséria. Por que elas vivem assim? O versículo de número 18 nos mostra, de uma forma conclusiva do raio-x de Paulo,
Porque elas não temem a Deus. O problema é o orgulho do ser humano. O orgulho faz então com que eu e você analisemos a circunstância e tomemos a seguinte decisão: eu não preciso de Deus. Está tudo indo bem, está tudo caminhando. Eu estou alcançando aquilo que eu tanto almejava na minha vida, então eu não preciso de Deus. A independência, então, ela é fruto do orgulho do coração, daqueles, então, que não temem a Deus, que não olham para o Senhor e dizem, então, que há um grande Deus que nós devemos temer, porque Ele é poderoso, Ele é justo, porque Ele pode pesar a sua mão sobre nós. Estas pessoas não pensam assim, às quais Paulo está, então, direcionando a sua palavra. Judeus que se achavam, então, superiores por terem recebido a lei. Ele está dizendo: vejam então, meus queridos judeus, não há um justo sequer, porque até mesmo entre os judeus existem aqueles que não buscam a Deus, que não creem em Deus, que deles então só brota aquilo que desagrada ao Senhor, porque há orgulho no seu coração. O apóstolo Paulo então está falando aqui sobre culpa. Ele está falando quem é culpado diante de Deus. E se você for então pensar, talvez você diga, então eu não vivo dessa forma. Eu não sou como isso que Paulo está dizendo aqui. Não sou um sepulcro aberto. Eu não estou proferindo a todo tempo maldição, a amargura. Os meus pés não estão me levando a derramar sangue a todo tempo. Mas você já pensou então o que Paulo está mencionando aqui? A um povo que conhecia a lei, uma lei que era como um tutor para o seu povo, que apenas os guiava, e que na verdade apenas demonstrou para eles o pecado que estava dentro deles. Porque a lei permitiu que o povo de Israel entendesse que eles não eram capazes de obedecer a Deus em todos os momentos. Por isso eles eram culpados. Por isso, diante de Deus, eles mereciam juízo. E eu pergunto a você: você é culpado? Quando você analisa a lei de Deus, pegue comigo apenas aí os 10 mandamentos, vamos pegar apenas 2 deles. Quando você faz uma análise de toda a sua vida, onde Deus ordena que você não diga um falso testemunho sobre ninguém, você não levante um falso testemunho, você não minta sobre alguém, você não minta sobre algo, que a verdade venha a pautar a sua vida, quantas vezes você pode dizer que foi considerado culpado por causa disso? Você mentiu, levantou um falso testemunho sobre alguém, você inventou algo. Talvez na fase adulta, na sua maturidade, você entendeu os prejuízos que isso traz e você evita. Mas na sua adolescência, na sua infância, quantas vezes você mentiu? Ou você pega um outro mandamento, onde o Senhor então diz que nós não devemos cobiçar aquilo que é do próximo, qualquer coisa do próximo. Bens materiais, casa, condição, vida, personalidade, atenção que o outro está tendo. Eu quero ser como aquela pessoa. Eu invejei alguém ao longo da vida. Algum momento na sua história, você achou que a sua vida não era boa o suficiente e olhou para o outro e disse: eu quero aquilo que ele tem. Fala assim: não, na fase adulta eu nunca fiz isso. Eu entendi que isso era desagradável. Mas quando você era criança, quando você era adolescente, você olhou para o material que o amiguinho tinha e falou assim: eu queria ter aquela vida. Eu queria que meus pais me dessem aquilo que eles têm. Eu quero ser como ele. Eu quero ter aquele namorado que aquela menina tem. Invejamos às vezes, cobiçamos. Você chega à fase adulta, e muitos cobiçando a mulher do próximo, o marido da outra. Continua olhando e achando que o seu não está bom o suficiente. Queremos mais. Quem de nós aqui é culpado? Pegamos apenas dois pontos na lei. Quando o apóstolo Paulo então escreve a sua carta aos Romanos, ele está falando a um povo que recebeu a lei e que se considerava superior porque tinha a lei.
O maior problema que nós temos como igreja é achar que nós não somos culpados porque nós temos a lei, porque nós temos o conhecimento, porque nós afirmamos que lemos a palavra, porque nós fazemos isso, fazemos aquilo, como se o fazer me tornasse melhor diante de Deus. Fizesse com que o Senhor então me aceitasse, me salvasse por aquilo que eu estou fazendo, pela maneira como eu estou direcionando a minha vida. A palavra do Senhor, então, ela nos responde ainda no versículo 20. Ele diz, então, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque é pela lei que veio o pleno conhecimento do pecado, porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Israel conseguiu perceber isso, em diversos momentos oscilavam, a lei estava os guiando para que eles pudessem entender o que era agradável ao Senhor, fossem protegidos dos pagãos, mas mesmo assim, eles não foram capazes de manter uma vida de obediência plena, porque a lei os fazia olhar para uma necessidade que eles tinham, de alguém que os livrasse, que alguém que os salvasse, alguém que pudesse então os redimir, para eles terem um relacionamento com o Senhor de forma tranquila. E por isso Paulo vem então dizer, a partir do versículo de número 21, uma declaração gratificante ao coração de todos nós aqui, que nos sentimos culpados, que reconhecemos o nosso erro diante de Deus. Pois ele diz, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Na história bíblica, você então encontra que os próprios profetas falaram sobre a justiça de Deus. O povo de Israel vivenciou a justiça de Deus, porque não obedeceram à lei, Deus pesou sua mão. Foram oprimidos pelos povos inimigos, perderam algumas derrotas, viveram o exílio, como nós conhecemos a história, que nos conta no Antigo Testamento. Então ele está falando ali, agora sem a lei, por quê? Porque neste tempo, Cristo cumpriu a lei. Então ele diz que a justiça que eles buscavam antes, através do cumprimento da lei, que nunca foi possível, agora é possível. Não pelas nossas obras, mas uma justiça que vem sobre nós, um perdão apenas por você crer no Senhor. Não há uma condição, não há uma exigência adicional para que você possa receber então o perdão, a justiça, a justificação de Deus sobre a sua vida, que é o ato do Senhor tornar você então não mais culpado, mas agora inocente diante dos seus erros. Os que você fez, e os que você ainda vai fazer. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vem dizer que agora se manifestou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque por meio dele, a lei foi cumprida. E que agora nós podemos receber também a herança. A herança prometida àqueles que nele depositam fé. Versículo 22, então ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos. Em alguns momentos da vida, você se considerou como alguém que não merecesse nada por tantas coisas erradas que você fez e você estava certo. A palavra diz que você é realmente culpado. Nós somos culpados. Mas ele está mostrando que esta graça, este presente é oferecido a todos os culpados. Porque não há um justo sequer. Não há qualquer um entre nós que possa se levantar e dizer, eu não peco. Eu nunca transgredi a lei de Deus. Eu nunca menti. Eu nunca cobicei algo do próximo. Nós falhamos com Deus, porque a nossa natureza está corrompida e a degradação moral ela está presente naqueles que estão com a sua natureza corrompida. Falhamos diante de Deus. Mas o Senhor oferece uma declaração gratificante a você e a mim.
existe perdão para nós. A justiça de Deus vem a nós de forma gratuita por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Nós somos bons como os judeus para querer selecionar quem é digno disso, né? Falamos então que um grupo de pessoas jamais vai receber o perdão de Deus, porque eles falham mais, porque é mais claro o que eles fazem, porque o erro traz maiores consequências. Mas a palavra diz que eu e você, independente do nível do erro, do quanto fizemos, do quanto isso foi visto, do quanto isso é conhecido, a mim e a você, a todos, esta justificação então ela é oferecida pelo Senhor. Por quê? Porque não há distinção entre nós, todos pecamos e carecemos da glória de Deus da mesma forma. Você não precisa então fazer nada a mais para receber isso, você apenas precisa crer. Se você passou a sua vida inteira tentando a aceitação de Deus, eu digo a você que você não vai conseguir, porque nada do que você faça vai tornar você digno, merecedor, que nós não somos capazes de mudar a nossa condição diante de Deus, o que nos separa do Senhor. Por isso ele vem dizer então no versículo de número 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, redimidos. Ele está usando essa palavra para nos fazer lembrar dos escravos que então estavam acorrentados aos seus senhores. Estávamos acorrentados aos nossos próprios desejos, agora não mais em Cristo. Por quê? Versículo 25, através de Cristo Jesus, a justiça veio sobre nós. E esta imagem que ele usa no versículo 25, da propiciação, te faz olhar para o Antigo Testamento, onde os animais eram sacrificados, o sangue deles era derramado para que o preço fosse pago para vir perdão sobre o povo. O Antigo Testamento nos fala sobre o bode expiatório, que era então aquele que recebia o pecado do povo, enviado, portanto, para longe, para o deserto, para morrer com os pecados do povo sobre eles, para que o povo tivesse o perdão. Jesus, de forma simbólica, ele representa esta figura, trazendo a expiação, tirando de mim e de você a culpa dos pecados, não apagando, não fazendo com que ela seja esquecida, mas jogando sobre ele mesmo. Ele então é o sacrifício substitutivo, aquele que se coloca no nosso lugar. E é isso que ele está falando no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça. A declaração que é feita a você, gratificante e graciosa, de que você é perdoado por Deus dos seus pecados, não vem de forma barata. Foi por um altíssimo preço. Jesus pagou esse preço por nós. Somos culpados e Jesus veio a este mundo para tirar a culpa que estava sobre nós. Não existe nada que você precise fazer para acrescentar aquilo que Jesus já fez. Não existe nada que você possa fazer para melhorar a sua condição, a não ser crer em Cristo e receber o perdão. Receber a justiça que é oferecida então pelo Senhor. E assim então o apóstolo Paulo fala que nós podemos ter um relacionamento de intimidade. Um relacionamento é estruturado através de Cristo Jesus, quando você pode servir ao Senhor com liberdade. Você não é mais escravo, você é livre em Cristo Jesus. Você não é mais chamado escravo, você é chamado de filho, porque você chegou à condição adulta e está já desfrutando da herança que é prometida através de Cristo Jesus. O relacionamento com o Pai, a intimidade, o privilégio que você tem de se colocar em qualquer lugar e falar com Deus, isso consegue apenas pela fé que você recebeu, herança de Deus.
presente que o Senhor nos confere através de Cristo Jesus, que você desfruta hoje de forma até parcial, por causa da condição, mas que nós vamos desfrutar desta comunhão plena com o Pai na eternidade. Uma vida nova, ela é possível através da fé em Cristo Jesus. Nós começamos quando passamos a crer. Ao crer, nos arrependemos, porque reconhecemos que somos culpados. Aquele que não entende que é culpado, aquele que não se arrepende das suas culpas, não começou uma vida nova com o Senhor. Não está desfrutando das heranças, das bênçãos espirituais concedidas por meio de Cristo Jesus. Eu desejo que o Senhor conceda a você fé, a fé que vai abrir os seus olhos, a fé que vai fazer você enxergar a sua real condição e vai te impulsionar a buscar o Salvador. Que o Senhor esteja te movendo dia após dia ao arrependimento, para que você se lembre que você depende deste Salvador, para que não venha juízo sobre você no dia do Senhor, mas que venha apenas a graça e o perdão por meio daquilo que Ele já fez por nós. Que você não se esqueça em nenhum momento da sua vida que aquilo que Jesus fez pagou por todos os seus pecados. Ele tomou sobre si, para que você pudesse então viver com o Senhor, para que você pudesse servir ao Senhor, para que você pudesse ser povo de Deus. Como começamos, muitos de nós já começamos há muito tempo, mas esquecemos da nossa culpa e por isso estamos longe de Deus. Esquecemos a nossa real condição e por isso já não valorizamos mais as bênçãos espirituais que o Senhor nos concede. Já não oramos mais, já não lemos mais a palavra, já não frequentamos mais a igreja do Senhor, já não buscamos mais a comunhão, porque esquecemos que nós somos culpados. Que a culpa te leve de volta a Cristo, te leve de volta à cruz, que você possa ser quebrantado pelo Senhor todos os dias para buscar ao Senhor. E que nisso você lembre, você pode clamar pelo Espírito que habita em você, Abba, Pai. A intimidade agora você pode desfrutar. Chegar bem perto e olhar para Deus não como um Deus carrasco, como muitos tentam colocar por aí, mas lembre-se que você está falando com o seu Pai, a quem você recebeu o privilégio de chamar assim, por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que cada dia nós pudermos refletir sobre a nova vida que temos em Cristo Jesus. Nós vamos a resgatar aquilo que nós abandonamos. Que você possa então ser servo fiel, você possa se empenhar no serviço pela liberdade que Cristo conquistou a você. Que você se arrependa diariamente, retire o seu orgulho, seja cada vez mais humilde, porque assim você vai honrar a Cristo, assim você vai honrar o sacrifício, o preço que Ele pagou. Quero convidar o